Graça e paz. Vamos continuar nas leituras que estamos fazendo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 até o versículo 17. Vamos ouvir então a leitura da palavra de Deus. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Nos versículos 10 a 12 e 13 a 14 desse capítulo, há um contraste fácil de ser percebido entre os seguidores do anticristo e os seguidores de Cristo. Os seguidores do anticristo perecem, enquanto que os seguidores de Cristo são salvos. Os seguidores do anticristo são enganados e dão crédito à mentira. E os seguidores de Cristo não são enganados e creem na verdade. Os seguidores do anticristo seguem para a perdição eterna, enquanto que os seguidores de Cristo são escolhidos por Deus desde o princípio para a salvação. Os seguidores do anticristo se deleitam na iniquidade e os seguidores de Cristo são santificados pelo Espírito Santo. Então você vê que tem diferença, e grande. Depois de apresentar a corrupção e a condenação eterna dos ímpios pecadores, seguidores de Satanás, o apóstolo Paulo revela a salvação e santificação dos eleitos de Deus, dos escolhidos de Deus. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Hoje eu vou ficar só com este versículo, e mais especificamente com esta frase: irmãos amados do Senhor, ou amados pelo Senhor, como diz a outra versão. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. A gratidão é a marca registrada
de uma pessoa regenerada, do coração transformado, regenerado. E o motivo dessa gratidão é porque Deus escolheu aqueles irmãos desde o princípio pela santificação e fé na verdade. A escolha de Deus. Aqui está o motivo da nossa gratidão. Porque tem situação difícil, situação muito difícil, e a gente se aborrece. Mas eu preciso olhar para algo muito maior, sempre, que é a escolha de Deus. Deus me escolheu e me amou, e eu tenho que agradecer isso em meio a qualquer coisa. E é isso que trata a gente. Não deixa amargurar, azedar. A gratidão a Deus, porque aqui está aquilo que é maior do que tudo. A escolha de Deus. Você foi escolhido por Deus. Você precisa entender isso. É uma salvação em santidade, porque envolve a salvação do pecado. Mas, como eu disse, nós vamos destacar apenas essa frase: irmãos amados do Senhor, ou amados pelo Senhor. Quem é você? Eu sou um amado de Deus. Para mim basta. Eu só dependo disso e de mais nada. Eu sou um amado do Senhor. Isso significa que Ele foi para a cruz por mim, me levou com Ele lá, morreu por mim, me fez morrer com Ele para o pecado. Depois disso, o Pai, pelo seu Espírito, o ressuscitou, e eu também fui ressuscitado juntamente com o seu Filho. E agora Ele vive em mim. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O ser humano procura construir a sua identidade em cima de aspectos externos, como os nossos cursos, os nossos recursos, o que fazemos, o que sabemos, e isso abrange também os aspectos religiosos. Mas isso tudo não tem valor real. O que tem valor real? Mateus capítulo 3, versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você percebeu? É importante você perceber de onde está vindo essa voz. Vem do alto, vem do céu, não vem de baixo. Não é alguém dizendo, não é o pastor dizendo, não é o padre dizendo, não é o líder dizendo. É Deus. É Deus. É o Pai. Este é o meu Filho amado. Testemunho do Pai.
Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu tenho prazer no filho amado. Isso foi dito a Jesus quando ele não tinha, preste atenção, feito nada ainda, ou seja, o seu ministério não tinha começado ainda. Antes de qualquer obra, qualquer feito, qualquer pregação, qualquer milagre, qualquer aceitação ou rejeição, saiba que você é o meu amado. Segurança. Aqui sim dá para descansar. Deus nos ama não por causa do que somos, fazemos ou realizamos, mas porque Ele nos criou, depois nos redimiu em seu amor, nos escolheu para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, e também para anunciarmos este amor dele por nós como a verdadeira e única fonte de toda a vida, da vida. Tudo o que o cristão é e tem é pela graça, e não porque ele é relevante e importante. Se você tem essa ideia, pare com isso. Essa ideia de importante, de relevante, por aquilo que você faz, cuidado com isso. Você precisa entender que a sua relevância, a sua importância está baseada em um testemunho. Você é meu amado. Eu amo você. É o amor de Deus por nós. A primeira tentação de Jesus no deserto era levá-lo a fazer para confirmar e reafirmar a sua identidade como filho de Deus. A frase de entrada de Satanás foi esta: se és filho de Deus, manda. Porque Satanás é arrogante mesmo. Manda que estas pedras se transformem em pães. Estou aqui lendo Mateus 4, versículo 3. Irmãos, Jesus estava no anonimato. Ele estava despercebido naquele momento, com fome. O texto diz que no final da tentação ele ficou com fome, sofrendo todas as agruras do deserto e azucrinado por Satanás. Só para comparar, Marcos capítulo 1, versículo 13. Onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. 40 dias, azucrinado por Satanás.
Ele estava no deserto com as feras, os anjos estavam servindo ele. Mateus capítulo 4, verso 11, coloca os anjos no final, servindo ele, final da tentação. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Lucas capítulo 4, verso 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. No finalzinho ele teve fome. 40 dias tentados por Satanás. Não acaba? Não vai terminar isso? Verso 13 de Lucas 4. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Você vê? Só depois que todas as tentações foram apresentadas a ele, não antes. Aí o diabo deixou, saiu por um pouco. Diz aí que por um pouco, depois ele volta, tá? Se o diabo está azucrinando você e deixou, quero lhe dizer que ele vai voltar. Ele volta na ocasião oportuna. Então, irmãos, estou dizendo isto para mostrar, que Jesus estava em um lugar chamado irrelevância. Naquele lugar. Do ponto de vista do mundo, era um aparente fracasso. Alguém que olhasse um homem no deserto, sem comer. Qual a ideia, Valdir? É doido. É doido. Não é certo da ideia, Satanás pediu para ele provar o seu poder ou tornar-se relevante, importante e notável, transformando pedras em pães, provando que ele era mesmo o Filho de Deus. Imagine você se Jesus tivesse feito isso, e ele poderia fazer, porque ele fez depois no milagre dos pães, porque o propósito era outro. Você pode imaginar multidões e multidões indo ao deserto ver alguém que transforma pedra em pão? Jesus não precisava disso. Por que ele não precisava disso? Provar nada. Porque ele já tinha o testemunho do Pai. Qual? Meu filho amado. Meu filho amado, você é meu filho amado. Ele não precisava provar nada. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer hoje aqui aos irmãos. Que você precisa estar contente só pelo fato de ser amado de Deus. E amado significa salvação. Era nisso que Jesus estava agarrado. E também na sua missão de anunciar a palavra de Deus. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Mateus 4:4. No caso de Jesus, no caso dele, uma palavra bem recente que havia saído da boca de Deus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Irmãos, está nisto o nosso significado para Deus. Por favor, satisfaça-se apenas com isto. Mas quem vai satisfazer-se apenas com o amor de Deus? Com este testemunho: Deus me ama. Com apenas a atenção de Deus. Quem? Os filhos dele, os que foram regenerados em Cristo. O projeto de Satanás é nos tornar relevantes diante do mundo por meios ilegítimos. E aí é pecado. Este mundo, irmãos, vive em torno da competência, mas a Igreja de Cristo vive pela palavra de Deus e pela fé. As palavras habilidade, capacidade, competência são apreciadas pelo mundo. Por isso, muitas vezes, nós também queremos uma igreja competente, um pastor competente, um programa de igreja competente, que dê relevância, que nos dê relevância perante o mundo. Caso contrário, ninguém quer. Confessa aí. Você já pensou nisso? Já pensou? Uma igreja que chame a atenção do mundo. Porque se não for assim, não vale a pena. E muitas igrejas começam por causa disso também, não? E muitas igrejas começam a fazer coisas extraordinárias, não ordinárias, coisas não na ordem, mas coisas que extrapolam. Para quê? Para ser relevante, para ter a atenção do mundo, para chamar a atenção do mundo. Mas, irmãos amados do Senhor, ou pelo Senhor, é exatamente isso que nos dá significado verdadeiro, que nos dá relevância de verdade. A minha verdadeira identidade não se baseia em quantas pessoas batem palmas para mim, quanto eu consigo realizar, o quanto é bom o meu currículo, mas o fato, preste atenção, aqui está a coisa, mas o fato de ser amado de Deus, amado do Senhor, e ao mesmo tempo estar apaixonado pelo Senhor e sua palavra.
Isso sim nos dá importância de verdade. Alguém disse numa entrevista que Deus só ferra a pessoa, mas o diabo não. Ele até dá umas dicas. Mas quem ferra mesmo as pessoas é o diabo e não Deus. Aqui ele deu mesmo dica, mas a dica dele para Jesus transformar pedras em pães era para ferrar Jesus. E não só Jesus, ferrar você. Principalmente porque Jesus, obedecendo ao diabo, a Deus, cruz do Calvário. Então, irmãos, o diabo dá dicas. Você quer ficar com elas? Fique. Mas vai se ferrar. As pessoas já nascem ferradas pelo pecado. E o diabo chega para ferrar mais. Quanto mais ferradas estão as pessoas, mais o diabo se anima. Então, irmãos, o diabo gostaria de levar Jesus ao pecado. Jesus não podia ser o homem do Calvário sendo o homem de Satanás. Não. Nós vamos ter o homem de Satanás. Na reunião passada eu falei dele, o anticristo. Esse vai abraçar a proposta de Satanás, porque ele é o homem de Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A igreja de Cristo se satisfaz apenas com a presença de Jesus e a singeleza do Evangelho. Vou repetir isso aqui porque é importante. A igreja de Cristo se satisfaz com a presença de Jesus e a singeleza do Evangelho, e nada mais. A segunda tentação de Jesus foi para Jesus sair do singelo para o espetacular. Cristo recusou sair da comunhão e da palavra de Deus para fazer espetáculo. Satanás convidou Jesus para sair da comunhão, da intimidade do Pai, para a badalação religiosa. Cuidado com isso, hein? Jesus não veio para ser o super-homem. O anticristo será esse homem. Mas Jesus não veio para ser super-homem, espetaculoso e operando espetáculo. Ele veio para ser o homem da cruz. Por isso ele veio em carne, osso e sangue, para nos atrair a si lá na cruz e nos levar a morrer com ele para o pecado. Não existe poder maior do que este. Jesus Cristo na cruz, nos atraindo para o seu corpo, nos fazendo morrer com ele.
A Igreja de Cristo anuncia a legítima pregação do Evangelho, que apresenta Cristo crucificado e os pecadores crucificados com Ele nele. A Igreja de Cristo quer comunhão com Ele. O momento de Jesus naquele deserto era um momento de profunda intimidade com o Pai. Ele estava em um estado de silêncio diante do Pai, desfrutando intensamente da sua presença. Você já experimentou isto? Um pouquinho? A igreja foi chamada para esta comunhão. Você precisa entender que a igreja foi chamada. Você foi chamado para a comunhão. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. A igreja que adora é aquela que quer ficar com Ele, com Cristo. Deus não precisa de ser adorado, mas eu preciso adorá-lo, porque adorando o Senhor eu encontro o significado verdadeiro. A igreja de Cristo é uma igreja despojada dessa ideia de poder. A terceira tentação de Jesus também se baseava numa proposta do diabo. O diabo transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Depois disse: tudo isto te darei em troca de adoração. Você vê como o diabo tem ânsia por adoração? E na pessoa do anticristo, futuro líder do mundo todo, Satanás será adorado. Satanás será adorado por um mundo que abandonou o Senhor Jesus Cristo. Aquele que é dono do universo, dono do trono do universo, não veio à terra em busca de um trono, mas assumir um tronco tosco de madeira, no qual seria crucificado para salvar o mundo inteiro do pecado, para salvar o mundo do pecado. Ele não veio atrás de uma coroa de pedras preciosas, mas de espinho que penetraram em sua cabeça por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados. Cristo morreu pelo pecador para levar o pecador a morrer com ele, como a única solução de Deus, única e definitiva solução de Deus para o pecado. Então, irmãos, coloca isso na cabeça. A igreja de Cristo não precisa de nenhum poder deste mundo para se estabelecer. Ela só precisa do poder de Deus. E é este poder de Deus que faz a mensagem do Evangelho chegar ao coração das pessoas. O Evangelho não precisa de ajuda, de aparato de poder deste mundo. Por quê? Porque Ele é o poder.
Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Não me envergonho do Evangelho. O que Paulo quer dizer com isso? A mensagem do Evangelho, irmãos, era vista como demência por alguns e escândalo por outros. Aqueles que viviam da lógica, dos conceitos filosóficos, e aqueles que buscavam sinais. Paulo não se preocupava em ser considerado demente por um lado e escandaloso por outro, pelo fato de anunciar o Evangelho de Cristo. Paulo havia dito, um pouco antes de dizer que o Evangelho é o poder de Deus, ele havia dito o seguinte: eu sou devedor do Evangelho. Existem duas maneiras de alguém endividar: emprestando dinheiro de alguém, ou alguém dando dinheiro para ser entregue a outra pessoa. Se eu pedir a você R$1.000 emprestado, eu me torno devedor. E só vou resolver isso quando devolver a você o dinheiro que peguei. Mas, se você me entregar R$1.000 para que eu entregue esse dinheiro a outra pessoa, você confiou, me entregou R$1.000 para que eu entregasse esse dinheiro a outra pessoa. Eu também fico devedor a você e devedor à pessoa a quem eu aceitei entregar o dinheiro. No primeiro caso, eu estaria endividado por tomar dinheiro emprestado. No segundo caso, eu estaria endividado com a pessoa, o meu amigo que confiou o dinheiro, uma quantia, e com a pessoa a quem eu deveria entregar essa quantia. Eu creio que é no segundo caso que Paulo se colocou como endividado. Paulo não emprestou dinheiro dos romanos, mas Jesus lhe confiou o Evangelho para ser entregue e repassado aos romanos e às pessoas do mundo. E nós também. Se eu não pregar o Evangelho, eu estou sendo desonesto com Deus, que confiou para mim esse Evangelho. Se eu pregar outro Evangelho diferente, eu estou sendo infiel com o Senhor Jesus Cristo. Se der calote, é vergonhoso também. Pagar uma conta com dinheiro falso é vergonhoso e desonesto.
Talvez Paulo estivesse pensando em tudo isso quando disse: não me envergonho do Evangelho. Tem mais um detalhe. Você não pode falar da eficácia de um remédio que não curou você. Prescrever um remédio ineficaz é tão vergonhoso quanto prescrever um remédio errado. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder do Evangelho está em Cristo, que nos fez morrer com Ele, e depois eu fui ressuscitado pelo poder de Deus, e agora Cristo vive em mim. É o Evangelho. Não há segurança maior de que estar abrigado no amor de Deus. Irmãos amados do Senhor, abrigados, protegidos neste amor de Deus. O farol do amor de Deus estava focado neles. E o testemunho de Deus veio antes de qualquer coisa na vida deles, na vida de Jesus. Antes de qualquer coisa, eu te amo, meu filho. Eu tenho prazer em você. E Deus tem prazer em nós, por causa do Filho dele que está em nós. Está nisso, irmãos, o nosso significado verdadeiro, a nossa importância. Tudo o que nós precisamos é Ele em nós, e nós nos satisfazendo nele. A minha relevância é que eu sou amado do meu Pai. Ninguém me aceita? Tudo bem? Deus me aceita. Estou totalmente satisfeito. O meu significado está no fato em que o meu Senhor me ama com amor eterno e imutável. A minha relevância, importância e significado vem do fato que o Senhor me ama. Cristo nos pegou entre os imundos deste mundo, nos identificou no seu corpo, nos fez morrer com Ele, removeu de nós toda a nossa iniquidade e imundícia, nos fez santos e nos aceitou para ter prazer em nós e nós nele. Esse é o motivo de graças do apóstolo Paulo por aqueles irmãos. Vida no pecado não é motivo de ação de graças, é motivo de incredulidade, porque se alguém ainda continua no pecado é porque não crê no amor de Deus por nós naquela cruz, não crê no que Ele fez na cruz com a sua morte e na ressurreição com a sua vida.